Na hora de resolver crimes, os retratos falados podem desempenhar um papel crucial para chegar aos bandidos. Mas, como a gente vai ver a seguir, esses esboços, desenhados à mão ou usando tecnologia de computação gráfica policial, podem facilmente dar muito errado. De arruaceiros com cabeça de alface e ladrões com dentes enormes, até o esboço policial viral e ridículo que causou problemas a um homem inocente, vamos conferir alguns retratos falados malucos com histórias igualmente doidas. Semelhança inacreditável. Como diz o ditado, às vezes menos é mais. Quer dizer, olha pra mim, só uma bolinha, mas ainda assim maravilhoso. E esse sentimento, como você vai ver em breve, pode até se estender aos retratos falados. Você poderia supor que quanto mais detalhes, melhor. Mas num caso improvável, um esboço cômico e simples capturou tão bem a semelhança de um criminoso, que na verdade ajudou a pegá-lo. O ano era 2018, e a polícia do estado da Pensilvânia estava em busca de um homem descrito como tendo entre 30 e 40 anos, de cabelo preto liso, maçãs do rosto largas, queixo pontudo e altura de aproximadamente 1,63. O nosso amigo baixinho aparentemente fingiu ser funcionário do mercado central em Lancaster, onde então fugiu com uma quantia não revelada de dinheiro, roubada de uma barraca. Com o ladrão à solta, a polícia solicitou que qualquer testemunha se apresentasse, e foi quando alguém forneceu seu próprio desenho do suposto bandido. Só que o esboço parecia ter sido feito por uma criança da pré-escola. Olha isso! Os olhos são uns pontinhos, tem um simples traço no lugar da boca, linhas de rugas faciais que são literalmente só linhas mesmo, mas por mais inacreditável que pareça, o esboço infantil surpreendentemente ativou a memória de um investigador, que levou um nome suspeito, o do Sr. Hung Foc Nguyen. E bom, ao ver a foto do homem ao lado da sua contraparte em 2D, foi fácil concluir que haviam encontrado seu alvo. Cara, não é que é parecido mesmo? De uma forma muito simplista, esse rabisco juvenil realmente tem uma semelhança surpreendentemente forte. E embora o desenho tenha sido generoso com o cabelo do cara, ainda era preciso o suficiente para ligá-lo ao crime, e ele foi rapidamente preso. Se bem que a combinação embaraçosa desse esboço suspeito e da sua foto de detido viralizando já é uma punição por si só. Boca gigante. Nos tempos modernos, a polícia nem sempre usa retratos falados, já que pode ser muito mais fácil e rápido criar algo chamado EFIT. Mas que é isso, você me pergunta? Bom, traduzindo o que essa sigla significa, é uma técnica de identificação facial eletrônica, e é basicamente uma maneira rápida de criar um retrato digital a partir da descrição de uma testemunha, sem a necessidade de um desenhista. Os tipos de software usados para isso podem gerar rapidamente uma representação básica de um suspeito, com base em variáveis relativamente simples, como descrições de características faciais, cabelo, cicatrizes, acessórios e muito mais. E pode ser uma ferramenta bem eficaz. Mas, embora nos melhores casos os EFITs possam ser desconfortavelmente realistas, nos piores eles são muito engraçados e assustadores. Um exemplo, em 2018, uma mulher no Reino Unido relatou que 2 homens chegaram à sua porta, a distraíram e entraram na sua casa, roubando uma quantia não revelada de dinheiro. Depois de descrever os ladrões à polícia, eles criaram essa monstruosidade de EFIT. Me perdoa pelo susto. Um minuto de silêncio pelo dentista desse cara. Pelo bem da humanidade, eu rezo a Deus para que isso não seja uma representação fiel e que esse cara não exista, como era de se esperar quando a imagem do ladrão com boca de marionete foi postada nas redes sociais da polícia de Warwickshire. Ela viralizou rapidamente, sendo ridicularizada sem piedade, tanto que algumas pessoas até pensaram que era uma pegadinha de 1º de abril atrasada, já que foi postada no dia 3 de abril, algo que a polícia teve que desmentir publicamente. Infelizmente, apesar do grande nível de atenção do público, a polícia de Warwickshire nunca encontrou nenhum suspeito com uma boca tão grande. Rosto de lua. Desenhos de criminosos, como vimos, nem sempre são os mais realistas, mas isso é bem compreensível do ponto de vista tanto dos desenhistas quanto das testemunhas. Afinal, seria bem difícil descrever com precisão o rosto de alguém querido, quanto mais de um criminoso que você pode ter visto muito rápido. Por exemplo, eu gosto de pensar que o meu rosto é único e intrincado demais para ser descrito com precisão. Tô certo, né? Enfim, em 2014, 2 mulheres da área do condado de Lamar, infelizmente, foram vítimas de um assalto. Ao descreverem o seu agressor,
assustadora. Elas afirmaram que ele tinha cerca de 1,82 de altura e era musculoso, aparentando ter entre 25 e 30 anos, com nariz reto e sem alargamento das narinas, e com pelos faciais muito finos. Com base nessa descrição, junto com a dica crucial de que ele tinha um rosto muito redondo, o artista da polícia criou isso. Sim, esse retrato com cara de lua e boca fina foi literalmente o trabalho de um profissional experiente. Não tem nenhum mistério no porquê isso aqui foi rapidamente classificado como um dos piores retratos falados de todos os tempos. Mas apesar das críticas e do ridículo, esse suposto pior de todos realmente ajudou a capturar o suspeito. Graças a esse desenho terrível, a polícia conseguiu ligá-lo a Glenn Edwin Randles, de 32 anos, o que, como você pode ver, além da cabeça grande e redonda, deixa muito a desejar em termos de semelhança. Fica tranquilo, meu amigo, também sei como é difícil ser acusado de ser um cabeçudo. É só olhar pra mim, né? Eu sou basicamente só cabeça. Cabeça de alface. Como vimos até agora, os ifits nem sempre são o método mais eficaz para retratar um criminoso. Não sei vocês, mas provavelmente eu vou ver aquela cara assustadora que eu mostrei antes nos meus pesadelos por muito tempo. Mas se precisarem de mais provas de como esses ifits podem ser ineficazes e engraçados, é só conferir esse próximo caso. Em 2010, no Reino Unido, uma idosa relatou que um homem tinha roubado 60 libras da sua bolsa. Ao descrever o ladrão pro ifit, a senhora mencionou que ele tinha cerca de 40 anos e cabelo loiro acinzentado. É importante observar isso aqui, né? Loiro acinzentado, tipo, como assim? E o resultado final foi um efeito de um cara com cabelo verde, que passou a ser apelidado de cabeça de alface. O cabelo do sujeito estava basicamente verde fluorescente e até parecia ter uma textura de folhas. Imagina isso num hambúrguer. Agora, você deve estar se perguntando como uma instituição tão séria como o Departamento de Polícia permitiria que uma imagem tão absurda fosse divulgada. Bom, de acordo com o Departamento de Polícia de Hampshire, o setor de ifits estava enfrentando problemas técnicos e precisava de uma atualização de software, por isso esse cabelo verde. Mas o que não faz muito sentido é que o departamento afirma que jamais liberaria uma imagem se a vítima não estivesse segura de que o retrato era preciso. Então, ou a vovó precisa de outra cirurgia de catarata, ou tem mesmo um ladrão com cabeça de alface por aí. Prepara o molho Caesar porque tá na hora de servir um prato de justiça. A detetive mais jovem do mundo. Como diz o ditado no mundo do entretenimento, você nunca deve trabalhar com crianças ou animais. Mas em 2015, quando a polícia fez uma parceria com a jovem Rebecca De Pietro, de apenas 11 anos, resolveram o caso em um piscar de olhos. Naquele ano, a casa de Rebecca em Connecticut foi assaltada. Tentando juntar o máximo de informação possível, a polícia perguntou se Rebecca lembrava de ver algo ou alguém suspeito rondando a área. E ainda bem que perguntaram, porque ela avistou um possível suspeito e então fez um rápido esboço dele. Ah, sim, obrigado, tá muito bom, Rebecca. Vou até colocar aqui na porta da geladeira. Tá, mas brincadeiras à parte, esse rabisco estilo boneco palito realmente ajudou, mostrando um sujeito magro, com cabelo escuro, olhos arregalados e uma barba rala. E claro, acabou levando a polícia até Pedro Bruno, e como você pode ver, até que há certa semelhança. Bruno foi finalmente considerado culpado de 10 roubos na área, e graças à oficial Rebecca, o caso foi encerrado. Rebecca até disse que nunca imaginou que o seu desenho ia servir pra algo, mas a polícia garantiu que ela até poderia fazer parte da próxima geração de detetives. Quer dizer, eu só espero que os detetives precisem saber mais do que apenas desenhar bonecos palito. Mas enfim, né? Estados Unidos é isso. Moral da história, os ladrões deveriam aprender alguma coisa com Esqueceram de Mim e não mexer com crianças. A talentosa Lois Gibson. É bem óbvio que fazer bons retratos falados não é uma tarefa fácil de forma alguma. Tipo, todo mundo consegue imaginar o rosto do Ryan Gosling, mas será que a gente conseguiria descrevê-lo com precisão para alguém que fosse desenhar? E por outro lado, imagina ser o artista que tem que interpretar as descrições imprecisas e vagas das pessoas. Não é fácil, mas em contraste com o que vimos até agora, há pessoas por aí incrivelmente talentosas na arte de esboçar criminosos a partir de descrições. E não se preocupem, porque a Lois Gibson tá aqui e ela domina essa habilidade quase à perfeição. Lois trabalha há mais de 30 anos como desenhista criminal para o Departamento de Polícia de Houston. Ela decidiu seguir essa profissão aos 21 anos, após quase perder a vida em um ataque horrível. Bom, tudo tem um lado positivo, já que Lois ajudou a resolver mais de 1.300 crimes graças aos seus esboços. Ela até ganhou um recorde mundial do Guinness, de maior número de identificações criminais devido a composições de uma artista forense. Mas se você não acredita no talento de Lois só com esses números, deixa eu te mostrar
mostrar algumas obras. Olha, por exemplo, esse esboço de Dana Wilson, acusada de um sequestro em 1995. Desde o formato dos olhos e do nariz até o cabelo e a estrutura facial. É difícil acreditar que Lois criou isso só com a descrição de uma pessoa. Parece um retrato, né? E da mesma forma, ela conseguiu capturar a semelhança do fugitivo Donald Duran de uma maneira assustadoramente precisa. O desenho até foi bem generoso com o amigão aí, mas a semelhança geral é impressionante. Como você pode ver, ao longo da carreira de Lois como desenhista policial, há uma série quase interminável de retratos extremamente precisos. Mas de todos os seus esboços, houve um tão exato que o criminoso se entregou. Sim, quando Charles Rayford viu o esboço que Lois fez dele em 1990, ele sabia que seus dias estavam contados e decidiu se entregar. Olha só o poder de um bom retrato falado. Assim como Lois, Marcia Cummings também teve uma carreira de sucesso como desenhista policial, ajudando a resolver inúmeros crimes enquanto trabalhava no Departamento de Apreensão Criminal de Minnesota. E embora Marcia seja, sem dúvida, uma profissional no que faz, um esboço seu se tornou bem famoso por se assemelhar com um certo personagem conhecido. Você consegue ver? Esse sujeito poderia ser o terceiro irmão perdido do Super Mario, né? Certamente seria o Alfredo, por causa desse A no boné. Mas pode rir o quanto quiser, porque isso não é um insulto à habilidade de Marcia, mas sim um elogio, já que o esboço é quase idêntico ao criminoso de verdade. Não tenho certeza de qual crime ele estava sendo acusado, mas só posso supor que era por direção perigosa enquanto lançava cascos por aí. Semelhança ridícula. Em Miami, na Flórida, em 2014, aconteceu um incidente muito grave que deixou a polícia local em busca de um grupo de perigosos agressores. Com os suspeitos em fuga, uma testemunha apresentou um esboço crucial de um dos criminosos. Mas por motivos que logo vão ficar claros, quando a polícia divulgou esse esboço, ele chamou muita atenção. Imagina dar de cara com esse rostinho num beco escuro. Pois é, quando esse esboço chegou à internet e aos jornais, as pessoas não resistiram a ridicularizar o desenho com cabeça de polegar e olhos esbugalhados, o que meio que minimizou a gravidade do crime. Mas de qualquer forma, ele ajudou a polícia a encontrar um dos responsáveis pelo ataque, o jovem de 15 anos DeAndre Charles. E olhando pro esboço e pra foto de DeAndre, não tem como negar que existe pelo menos alguma semelhança. Isso, junto com outras provas incriminatórias, levou à prisão de DeAndre. Mas espera aí que essa história fica ainda mais louca. Depois de passar um ano inteiro preso, descobriu-se que DeAndre era inocente o tempo todo, graças a inconsistências de DNA e a família de DeAndre afirmando que ele estava em casa na hora do incidente. A sua inocência foi provada e as acusações foram retiradas. Que reviravolta, hein? E é de se compreender que depois de passar um ano sendo injustamente encarcerado, DeAndre ficou um pouco irritado e processou a corte. E não dá pra culpá-lo, né? Um ano na prisão e ainda sendo motivo de meme, eu também ia querer justiça. O urinador de Gainesville. De furtos a agressões, o crime infelizmente é uma ocorrência muito comum na sociedade e acontece em todas as formas e tamanhos. Dito isso, essa próxima história gira em torno de talvez um dos crimes mais bizarros que eu já tive o desprazer de ouvir falar. O ano era 2014 e próximo ao campus da Universidade da Flórida em Gainesville, surgiram relatos de um crime estranho, isso sem falar o quão repulsivo ele era. Mas qual crime? Bom, um homem descrito como um afro-americano de pouco mais de 1,80 de altura, com porte robusto e idade entre 25 e 30 anos, aparentemente estava se aproximando das mulheres por trás e urinando nelas. Pois é, eu falei que era nojento. Agora, qual é o motivo que leva alguém a fazer isso? Bom, provavelmente só muita, mas muita terapia para responder. Enfim, o chamado urinador de Gainesville já tinha feito pelo menos 7 vítimas e ainda estava solta. Sem saber quando alguém podia sofrer novamente com o ataque da sua bexiga, a polícia criou um retrato falado dele, baseado nas descrições das vítimas. E honestamente, esse é bem o olhar vago de alguém que sai urinando em mulheres. O pior de toda essa história é que até esse momento o infame urinador de Gainesville nunca foi pego. Assustador pensar que ele possivelmente ainda tá por aí e pode atacar com a sua urina a qualquer momento. Isso aí tá pedindo por um documentário disfarçado, em que eu me visto como uma jovem e fico nas proximidades da Universidade da Flórida, só pra ver se eu pego ele eu mesmo. Já tem até a roupa. Falando em crimes bizarros, só essa semana a polícia liberou um retrato falado de um jovem, aliás um cara muito bonito, que tá caçando pessoas que não estão inscritas no canal dele e aplicando nelas um cuecão. Eu só quero deixar claro que de maneira alguma eu tô ligado a esse lunático imprudente, mas pra sua própria segurança é melhor você curtir e se inscrever agora, né? Esse mundo anda muito perigoso. Enfim, de volta a mais histórias de retratos falados malucos. #Felony Crush Friday.
Agora, dando uma pequena pausa nos retratos falados, a gente vai dar uma olhada na foto de prisão de um cara que se tornou tão viral que acabou mudando toda a vida dele. Então, o ano era 2014 e o Departamento de Polícia de Stockton, na Califórnia, estava fazendo uma operação contra gangues. Foi então que eles prenderam Jeremy Mix, de 30 anos, supostamente membro da infame gangue Crips, por posse ilegal de armas. Como de costume, Jeremy teve a sua foto de prisão tirada, mas quando ela foi postada no Facebook do departamento, logo se tornou viral, e por boas razões, é só dar uma olhada. Pois é, apesar de ser condenado por crimes relacionados a gangues, as pessoas na internet pareciam ignorar tudo isso, porque não podiam deixar de ser hipnotizadas pelo seu olhar sedutor e seu queixo definido. Em poucos dias, a hashtag Felony Crush Friday, ou traduzindo algo tipo Sexta-feira da Paixão Criminosa, estava em alta graças à foto de prisão impressionante. Mas o mais louco sobre essa história toda não é só a fama viral, mas como isso literalmente mudou a trajetória de vida de Jeremy. Ao ser libertado da prisão após cumprir uma sentença de 13 meses, ele foi contratado pela agência de modelos White Cross Management, que soube da sua boa aparência por meio da foto de prisão viral, e então ele começou a ganhar vida como modelo. Desde então ele faz aparições em vários eventos de moda de alto calibre, além de aparecer em alguns filmes. Pois é, desde ser literalmente membro de uma das gangues mais notórias, a desfilar em passarelas e estar na capa de revistas, ele certamente teve uma mudança e tanto de carreira, se é que dá pra chamar assim. E claro, pode parecer um final feliz e uma reabilitação bem sucedida, mas não vamos esquecer que esse cara era um criminoso de verdade, e como sociedade a gente o perdoou coletivamente só por ser bonito. Aliás, me diz o que você acha disso aí nos comentários. Retrato inesquecível. Como vimos até agora, para ser um artista de retratos falados não é necessário apenas saber desenhar, mas também ser capaz de interpretar descrições das pessoas e dar sentido a elas. Duas habilidades cruciais, que evidentemente esse policial aqui não tinha. Lá em 2004, o policial britânico Lee Willis estava trabalhando em um caso de roubo. À medida que as testemunhas eram entrevistadas, ele decidiu tentar fazer um retrato falado por conta própria, com base nas descrições do suspeito. Tendo estudado design gráfico e até tendo um diploma em arte, Lee estava confiante de que tinha as habilidades necessárias, mas, spoiler, não tinha. Não só o seu esboço amador o fez ser motivo de piada entre os colegas, como ele foi distribuído para outros departamentos policiais como exemplo do que não fazer ao criar retratos falados. Eita, mas que galera crítica, hein? Tendo sido provocado por isso por seus colegas nas últimas décadas, incluindo alguns deles que ocasionalmente apareciam no departamento usando máscaras do esboço. Lee desde então passou a aceitar sua terrível criação, tanto que ele até tatuou o esboço desastroso na parte superior da coxa. É aquela história, né? Se não pode vencê-los, junte-se a eles. O ladrão dentuço. Muitas vezes, criminosos podem usar uma balaclava ou outros tipos de cobertura facial para esconder a identidade. Isso é provavelmente algo que esse próximo cara deveria ter considerado fazer, especialmente porque o camarada tinha um rostinho que só uma mãe poderia amar. O nosso patinho feio aí aparentemente invadiu a casa de uma idosa na Carolina do Sul por volta da 1 da manhã e exigiu dinheiro dela. Felizmente a senhora saiu viva, mas ela certamente não foi nada elogiosa ao descrever o invasor pro artista de retrato falado, de maneira hilária e bem cruel. Ela o descreveu como usando um gorro de lã e como tendo, entre aspas, dentes que precisam desesperadamente da atenção de um dentista. E bom, se o esboço resultante é algo que devemos considerar, então eu vou ter que concordar. Mas vai saber, talvez ele estivesse roubando a senhora justamente para financiar um aparelho para os dentes. Rabisco infantil. Em 2009, uma situação muito séria ocorreu na Bolívia, o que deixou a polícia atrás de um criminoso. Enquanto as autoridades pediam que qualquer testemunha se apresentasse, um vizinho da vítima apareceu com seu próprio rabisco do suposto agressor. Esse aqui foi o esboço que a testemunha entregou à polícia e que eles posteriormente divulgaram ao público para identificação. Imagina só pedir para as pessoas: você viu um homem que parece com isso aqui? E embora o desenho infantil inicialmente parecesse de pouca ajuda para o caso, com as pessoas com razão ridicularizando, contra todas as probabilidades, ele realmente ajudou a encontrar o culpado. Dito isso, em conformidade com as leis bolivianas, o rosto do criminoso não pôde ser divulgado publicamente. Então, em vez disso, os sites de mídia locais lançaram essa imagem. É muito esclarecedora. Olha bem para esses olhos vazios e essa franja repartida de um criminoso frio e calculista. Um rosto sem nome.
Bom, enquanto eu tava desenvolvendo esse roteiro, eu encontrei um monte de esboços policiais muito engraçados, mas muitos deles têm poucas informações ou histórias disponíveis ao público, mas seria uma pena não mostrar pra vocês. Então aqui vai uma rodada rápida de alguns desenhos criminais muito, mas muito ruins. Pra começar, dá uma olhada nesse cara que ficou conhecido como Homem Coruja, com essa linha capilar pontuda, nariz de bico e olhos de pássaro. Se bem que se você quer saber, eu acho que ele me lembra o Simon Cowell, ou talvez o Nico K do Avocado. Os crimes do suspeito retratado são desconhecidos, mas eu só posso supor que esse cara de rosto de pássaro tava sujando uns para-brisas por aí. Bom, vamos pra outro esboço policial cômico. Olha só esse criminoso de dentes enormes e olhos cruzados. É claro que ninguém se parece com isso, você pensaria, mas a semelhança não tá tão distante quando você vê o verdadeiro culpado. Tá, a foto de prisão divulgada publicamente é de qualidade bem ruim, mas dá pra ver que o cara compartilha o mesmo olhar vazio e vesgo do esboço. No extremo oposto do espectro, tá esse sujeito cujos olhos são tão próximos que ele quase poderia ser um ciclope. Só posso esperar que, assim como ciclopes, esse cara seja mítico e não exista. E passando pro próximo, esse suspeito aqui era procurado por assédio, mas a julgar por esse retrato de efeito, seu principal crime parece ser contra a moda. Olha essa juba descolorida. Com esse cabelo aí, eu acho que a polícia ia perseguir a Dolly Parton. E isso é tudo por hoje. Me conta aí nos comentários qual desenho ou história você achou mais engraçada ou chocante. Obrigado por assistir e te vejo na próxima.